Boa noite, mais uma vez estamos aqui no programa Caminho da Luz. Eu sou Carlos Alberto Soares. Estamos hoje aqui iniciando mais um programa. E lembrando que vocês podem participar fazendo suas perguntas, colocações, esclarecendo dúvidas através do telefone 2605 8727. 2605 8727, ou através de nosso e-mail tv.devista@tv.devista.com.br, ou então mais uma pelo Facebook, é www.facebook.com/tv.devista. Nós estamos aguardando. Lembrando a vocês que domingo às 9 horas em Santa Rosa, Pequeno, no Colégio Centrinho, estará acontecendo o Feirão Maria de Magdala, uma instituição sem fins lucrativos que dá assistência às pessoas carentes que contraíram HIV. Então você não pode faltar. Por quê? Teremos barracas de alimentação, livraria, bazar. Teremos muitas pessoas do movimento espírita e da arte espírita, ligados à música, teatro, que estarão presentes. Não podem deixar de participar. E vocês podem conseguir o endereço certo pelo site do Conselho Espírita de Unificação de São Gonçalo, www.ceusg.br. É só procurar que lá vocês vão encontrar, ou então vocês podem encontrar também na página do Facebook do Grupo Espírita Missionários da Luz. Bom, muito bem. Hoje o nosso tema é a reencarnação na Bíblia. E temos o nosso convidado, nosso querido Flávio Slobosco, que é coordenador doutrinário da Escola Espírita de Reforma Interior, situada no bairro São Miguel, São Gonçalo. Boa noite, Flávio. Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos. Muito bem. Hoje o tema promete, é muito interessante. Nós vamos falar sobre a reencarnação na Bíblia. Mas, para aqueles que não têm ainda um conhecimento aprofundado do que seja a reencarnação, vamos iniciar. Flávio, exatamente, o que é reencarnação? A reencarnação é a lei de Deus, é a volta do espírito a um novo corpo físico para prosseguir no seu processo de evolução. Porque o espírito, quando ele encarna em mundos inferiores, ainda é um espírito que precisa da sua reforma íntima, em buscar conhecimentos, bondade e amor. Então precisa de inúmeras reencarnações. Inúmeras, mas eu posso na vida próxima, na próxima reencarnação, nascer como um cachorro, um papagaio? Não. Isso é uma ideia já no antigo egípcio, né, que falava da mentepsicose, em que o espírito mal voltava num corpo de animal. Mas nós conhecemos pela ciência espírita que a evolução do espírito, ele não retroga mais, ele vai encarnar sempre no hominal, no corpo hominal. Ou seja, nunca a gente retrocede, sempre evolui. Uma vez que a gente chega ao reino dos homens, nunca mais torna a reencarnar como animal. Nunca mais torna a reencarnar como animal, sempre progredindo. E de onde as pessoas tiraram essa questão de poder reencarnar como animal? Isso vem do Egito, né? Da civilização egípcia, né? Que falava da mentepsicose. Mentepsicose. E também pelo budismo, né? Também fala. Exatamente. Mas em que se baseia o Espiritismo para dizer que a Bíblia fala de reencarnação? O Espiritismo é uma ciência que veio revelar as leis de Deus. É baseado justamente na lei de Deus. Deus é amor. Então não podemos compreender a lei de Deus de amor se não estudarmos a reencarnação. Muito bem.
Então, digamos que a reencarnação seria aqui uma questão de justiça, Flávio. Uma questão de justiça. Ou seja, se eu nessa vida eu agir de forma errada, o que acontece comigo na próxima? Na próxima encarnação, nós vamos retornar ao novo corpo físico, buscando o nosso progresso moral e espiritual e reparar os erros que nós cometemos na encarnação passada. E como é que acontece? Ou seja, veja bem, eu vou nascer sempre homem, nascer sempre mulher? Não. O espírito não tem sexo. Tanto ele encarna na condição de sexo masculino, como na condição de sexo feminino. Isso quer dizer que perfeitamente na próxima reencarnação eu posso reencarnar mulher? Na próxima encarnação você pode reencarnar em um corpo feminino. Ah, muito bem. E Flávio, como é que chegamos à conclusão de que de fato a Bíblia nos fala sobre a reencarnação? Eu separei vários textos da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, para a gente fazer um debate, para a gente mostrar aonde se encontram essas citações. Quer dizer que no Novo Testamento também se fala de reencarnação? No Novo Testamento também se fala, Jesus falou em reencarnação. Então nós estamos querendo com muita urgência saber disso, Flávio. Você pode nos contar? Podemos. Primeiro nós vamos falar um pouco do Velho Testamento, da pré-existência do Espírito, né? Então é o próprio Jeová que fala da pré-existência do Espírito, e Jeová também fala da reencarnação. Nós vamos ver aqui em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, Jeová falando da pré-existência do Espírito. Antes que te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. E antes que saísse do ventre da sua mãe, te consagrei e te constituí profeta das nações. É o próprio Jeová falando da pré-existência, porque Jeremias já era conhecido antes de se chamar Jeremias, já era um espírito. Então quer dizer que a pré-existência da alma quer dizer que a alma não foi criada no momento do nascimento, da concepção, ela já vinha de uma viagem, né? Em outro corpo. É um erro pensar que a alma é criada no momento da criação, porque nós vamos ver várias situações em que o espírito, quando encarna, sofrendo as consequências do seu passado, e já vem doente. Como um espírito que seria criado no momento da concepção, né? Veria com um corpo defeituoso, veria cego, com a anencefalia. Então, só a reencarnação para explicar. Quer dizer, Flávio, que uma pessoa que nasce com um defeito congênito, que contrai uma doença grave, está acertando as contas com a providência divina por escolhas equivocadas do passado? Isso que você quer dizer, Flávio? Exatamente isso. Nós transgredimos leis, e Jesus foi muito claro: a cada um será dado conforme a sua obra. Isso é verdade. Ele fala isso o tempo todo, né? Então quer dizer que se eu matar alguém nesta vida, na próxima serei também morto da mesma forma ou alguma... Em Apocalipse, Jesus diz: embainha a tua espada, porque quem pela espada matar, pela espada perecerá. É lei de ação e reação. Mas será assim, olho por olho, dente por dente? Não, o olho por olho, dente por dente é da lei mosaica, né? A reencarnação, ela te dá a oportunidade de você reparar seu erro e progredir, porque o amor cobre multidões de pecados. Então quer dizer que eu posso cometer um ato muito grave numa vida passada. Eu venho nessa vida e tenho oportunidade de resgatar esse débito trabalhando no bem, é isso? Exatamente isso. Deus não quer a nossa condenação, Deus quer a nossa regeneração. Agora nós entendemos para que exatamente serve a reencarnação. A reencarnação serve para evoluir, para consertar os erros do passado. Isso. E para progredir sempre, evoluir. Interessante. Por isso que Kardec disse nascer, renascer, morrer, nascer, morrer, renascer ainda,
progredir sempre. Tal é a lei. Interessante. Sendo Deus bom e justo, como explicar os sofrimentos, se não pela lei da reencarnação? Ou seja, quer dizer, quando a gente passa por situações difíceis, não é Deus que está castigando, não, Flávio? Não é Deus que castiga. Deus não castiga. Deus é amor, né? Deus não castiga ninguém. Somos nós mesmos que transgredimos essa lei. Então eu tenho que reparar. Se eu destruir, eu tenho que reconstruir. Muito bem. O que mais tem para nos falar sobre Antigo Testamento, Flávio? Nós vamos ver aqui em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Ou seja, nascer, morrer, renascer. Exatamente. É bem claro o texto, né? Faz sentido, né? E outra coisa que a gente sempre deve ressaltar, sempre, o Espiritismo é uma ciência. É uma ciência. E a ciência da observação. Kardec codificou todo, porque Kardec não inventou o Espiritismo. Não inventou o Espiritismo. Kardec codificou, né? Ele Exato. Pesquisou, ele informou toda a ciência. Quer dizer que todo o conteúdo da doutrina espírita, no Pentateuco, não obedece a um capricho ou a um achismo de Kardec. Achismo nunca, é estudo e pesquisa. É o que nós convidamos a todos a fazer. Pesquisar, estudar, não ficar no achismo, dar opinião sem conhecimento de causa. Então quer dizer que Kardec passou tudo pelo crivo da lógica e do bom senso, Flávio? Tudo pelo crivo da lógica e bom senso. É o bom senso que encarnou, né? Allan Kardec. Eu acho que quem falou isso foi Camille de Flammarion, no discurso do funeral de Kardec, né? Que ele era o bom senso reencarnado, né? Agora, porque nós, irmãos de outras denominações cristãs, porque tem muita gente que não entende, né, Flávio? Ou seja, nós somos espíritas cristãos. Por quê? Porque nós seguimos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, muito bem. Fazemos exatamente o que Jesus nos ensinou. Há uma questão de João Batista, né? Que os espíritos afirmam ter sido a reencarnação de Elias. Né? Porque na realidade nossos irmãos de outras denominações cristãs dizem que ele vinha com o ímpeto de Elias, mas que não era Elias. E aqui é muito interessante que Jesus fala diretamente, ele fala direto sobre a reencarnação de Elias como João Batista. Não tem como você duvidar, porque nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 12 a 17, não, esse aqui é outro capítulo, vamos ver. Mateus capítulo 11, 12 e 14. O Cristo fala diretamente, afirmando que João Batista é a reencarnação de Elias. Vejamos, diz Jesus: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderaram dele, porque todos os profetas, bem como a Torá, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, é ele, o Elias, que devia vir. Aqui Jesus fala direto da reencarnação. Bem claro, né? Se quereis dar crédito, é o Elias que havia de vir. Ou seja, ele não está falando por parábola, né? Não estava falando por parábola, estava falando direto. E os seus discípulos compreenderam que ele falava sobre João Batista. Exatamente. Isso está em Mateus, né? No capítulo 11, versículo 12 a 14. Então a gente podemos pesquisar, procurar no Novo Testamento, Mateus, capítulo 11 capítulo e versículo 12 a 14. Vamos procurar, vamos analisar, vamos passar sempre pelo crivo da lógica, da razão, do bom senso. E você sabe que a reencarnação já era conhecida pelos judeus. Porque, veja só, em Mateus, no capítulo 11, versículo 12 a 17, Jesus pergunta assim: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem?
que dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que sou João Batista, outro que é Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas que voltaram. Se não correspondesse à verdade, o que Pedro, né, que pergunta, Jesus fala, ele corrigiria, falar, não, peraí, Pedro, não é assim, não se reencarna, né? Isso. E como é que podemos explicar quando não sei em que livro de Paulo nos disse que só se vive uma vez e depois vem o juízo? Então, o que Paulo nos falou é verdade, porque esse corpo físico vai viver só uma vez. A personalidade de Flávio, a personalidade de Carlos vai viver só uma vez, mas o espírito continua vivo, porque nós somos imortais. E ele não disse que o espírito só encarnava uma vez, ele disse que só morre uma vez, que é o corpo físico, mas o espírito retorna. Muito bem, inclusive, não sei porque eu tenho uma certa dificuldade para lembrar os versículos e os livros, mas Paulo fala que nós temos dois corpos, né, Flávio? Isso está em Coríntios, no capítulo 15. Coríntios 15. Isso. Então, ele fala que... Ele fala o seguinte: há corpo material e há corpo espiritual. O corpo da ressurreição é o corpo espiritual. Então, porque eles não tinham a palavra reencarnação, para eles era ressurgir, ressurreição. Porque a ressurreição, no que Paulo fala aqui no texto, é exatamente que mostra que o espírito retorna ao mundo espiritual. Por exemplo, no caso de Jesus, a ressurreição de Jesus foi no corpo espiritual. E Paulo, ao falar disso, foi preso por causa disso. Então a ressurreição, quando a gente volta para o mundo espiritual, ressurgiu. Nosso diretor Frederico tem alguma coisa para nos falar? Não era eu não, mas não tem importância. Boa noite a todos, boa noite, Frederico. Ouvintes e telespectadores da tv.devista.com.br. Boa noite, Flávio, boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Não é só para as pessoas, o tema está interessante e às vezes as pessoas querem se comunicar e não lembraram mais. Então, só para passar, www.tv.devista.com.br, tem um mural, você pode escrever por ali. Tem o e-mail, tv.devista@tv.devista.com.br, também é outra opção. Terceira opção, facebook.com/tv.devista. E quarta opção, mais direta, que vocês falam diretamente com o Flávio, falam diretamente com o Carlos. É pelo telefone 2605-8727. Então, por essas opções, vocês têm como acompanhar esse programa e têm como fazer perguntas, tá bom? Volta você, Carlos Soares. Muito obrigado, Frederico. Vamos continuar, Flávio. Vamos voltar um pouco aqui no Velho Testamento? Vamos lá. Aqui o próprio Jeová, novamente falando sobre reencarnação. Diz assim Jeová em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Eu sou o teu Deus, zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. Por que ele fala na terceira e na quarta geração? Lembra alguma coisa? É porque na terceira eu posso reencarnar até como meu neto. Isso, exatamente. Então é o próprio Jeová falando. Flávio, você está falando isso na terceira ou na quarta geração? Eu estou lembrando de um caso que aconteceu em Minas Gerais, pesquisado por um delegado, onde um senhor que costumava sair a caçar junto com os companheiros, levou acidentalmente um tiro na coxa, que atingiu a artéria femoral. E até chegar ao pronto-socorro mais próximo, ele perdeu todo o sangue e veio a falecer, ele veio a desencarnar. Passado um tempo, nasce um neto dele, que traz uma marca idêntica à marca que ele levou do tiro na coxa. Tanto pela frente do tiro entrou, e a parte da saída da bala. Ele traz a marca. Você veja bem, né? Então quer dizer que eu posso reencarnar como meu neto. Vem impresso no perispírito que
mostrou no corpo físico a marca da bala, né? A cicatriz. Exatamente. Hoje a reencarnação não se discute mais em termos de religião. Hoje se discutido em ciência, né? Nós vamos ver o Dr. Brian Weiss, no seu livro Muitos Mestres, Muitas Vidas, né? Que ele não tinha religião nenhuma e ficou surpreso ao fazer uma regressão com uma paciente dele que mostrou várias encarnações dela. Está no livro dele, né? E também o Brian, é o nosso irmão Ian Stevenson, cientista americano, que relata mais de 3.000 casos comprovados de reencarnação. Temos também o Dr. Mohandras Banerjee, né? Banerjee, que pesquisou, porque na Índia já é normal se acreditar em reencarnação. Então é mais fácil, porque no Ocidente as pessoas têm certas reservas. Tem gente que tem medo de falar, eu lembro de uma reencarnação anterior. Mas em outros países como na Europa, Estados Unidos, onde há um certo materialismo muito presente. O brasileiro não. O brasileiro já é mais espiritualizado, né? Mas tem uma coisa, quando a criança diz assim, olha, eu lembro da minha vida passada, aí leva uma bronca do pai e da mãe, você está viajando, está sonhando, está maluco essa criança? Né? Exatamente. Aí não incentiva o estudo, que deveria se aprofundar no estudo, por isso que é essa dificuldade. Flávio, e por que as crianças lembram com mais facilidade das vidas pregressas? Porque é a fase que o espírito ainda está muito ligado ao mundo espiritual, né? Que é a fase ainda da reencarnação, para se concretizá-la. Até os 7 anos, até os 12 mais ou menos, o espírito vive mais o mundo espiritual. Muito bem. Bom, vamos para a propaganda, né? Podemos ir? E voltamos daqui a pouquinho. Gente, liguem, pode fazer as perguntas diretamente, podemos conversar no ar, esclarecendo as dúvidas. Estamos de volta já já. O que já era bom, ficou ainda melhor. Sala de bate-papo. Toda a classe e elegância de J. Sobrinho nas suas noites de quarta-feira. Puxe a cadeira e participe desta sala de bate-papo. Quartas-feiras, às 8 da noite, aqui na tvpontovista.com.br. Não é tarefa das mais fáceis, mas o diretor antenado já sabe disso. Ele é filiado ao Cinep. No Cinep São Gonçalo, você fala de escola com quem entende de escola. Mantém sua característica de gestão sem perder o foco das novidades educacionais. Tem assessoria pedagógica, contábil e jurídica e ainda pode contar com divulgação das atividades de sua escola. O melhor da educação em São Gonçalo está garantido. Cinep, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Gonçalo. Rua Doutor Nilo Peçanha, 110, Grupo 1410, Centro. Telefone 2712-9565. 2712-9565. Cinep São Gonçalo. Centro Educacional Raul Veiga, situado no bairro Amendoeira, é a melhor opção para quem pretende qualidade na educação de seu filho. Com amplo espaço, quadra coberta e professores sempre atualizados, o Centro Educacional Raul Veiga estimula e desenvolve o conhecimento científico, os esportes e as artes, preparando o aluno para ser agente do seu próprio aprendizado. Centro Educacional Raul Veiga, Estrada Raul Veiga 2511, Amendoeira, São Gonçalo. Telefone 27010869. Direção: Professor Altivo Aleixo da Silva. Despertar. Bom dia, São Gonçalo. Um timaço de comentaristas discutindo tudo o que foi relevante na semana do município. Bom dia, São Gonçalo. Sábados,
de 10 ao meio-dia, pelo módulo rádio da sua TV pontodevista.com.br. Na TV Ponto de Vista, a mulher tem vez. Palavra de Mulher, o seu programa semanal de orientação e de valorização feminina, a defesa dos direitos e o constante destaque do que é importante para a mulher do século XXI. Apresentação, Ana Luiz Antunes. Palavra de Mulher, terças às 7 da noite, aqui na tvpontodevista.com.br. Suas noites são bem mais românticas na sua TV Ponto de Vista. Momento musical. As mais lindas canções para completar a sua noite. Ouça no módulo rádio com a apresentação de Ana Luiz Antunes. Momento musical. De segunda a sexta, a partir das 22 horas, aqui na tvpontodevista.com.br. Reflita sobre sua essência espiritual e conheça os caminhos da evolução, na companhia de Carlos Alberto Soares, no programa A Caminho da Luz. O ensinamento espírita cristão, em que a caridade e o amor são difundidos programa a programa, pelo progresso de todos os seres, criaturas do amor de Deus. Assista e reflita você também. A Caminho da Luz, terças, às 18 horas, aqui na tvpontodevista.com.br. No mundo. Momento Rotário, um programa dos Rotary Clubes de São Gonçalo. Sextas às 19 horas, aqui na sua tvpontodevista.com.br. Apresentação, Elter Barcelos. Sua quarta-feira é mais musical aqui na TV Ponto de Vista. Música através dos tempos. A mais bela viagem pelas canções de todas as épocas. Música através dos tempos. O bom gosto musical na apresentação romântica e monumental de Assueres Barbosa. Relaxe e curta. Quartas às 19 horas, aqui na tvpontodevista.com.br. O humano vive em busca de harmonia e de felicidade. Paz Profunda, o programa que promove o equilíbrio e o autoconhecimento nas noites de domingo. Paz Profunda, um programa da Ordem Rosa Cruz Amor. Apresentação, Jorge Carlos da Silva e Ana Luiz Antunes. Direção do grande conselheiro Alberto Serravalho. Domingo, às 18 horas, aqui na tvpontodevista.com.br. Diariamente você fica sabendo de tudo que é notícia com Frederico Carvalho e seus convidados. Revista Diária, o seu programa de notícias e variedades. Os assuntos mais relevantes comentados por quem está por dentro do fato. Revista Diária, passando a notícia a limpo. De segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na tvpontodevista.com.br.
Muito bem, estamos aqui de volta com o programa A Caminho da Luz. E hoje com o nosso convidado especial, Flávio Slobosco, da Escola Espírita de Reforma Interior. E lembramos mais uma vez a vocês que vocês podem nos contatar pelo telefone, até conversar diretamente conosco, fazendo as perguntas pelo telefone 2605-8727. Estamos aguardando. Ou então vocês podem nos enviar um e-mail ao tv.devista@tv.devista.com.br, ou mais fácil ainda, através do Facebook, no www.facebook.com/TV. Isso, me perdi aqui. Vamos lá de novo. Peraí, deixa eu ver que eu não estou achando. www.facebook.com/tv.devista. Consegui. Muito bem. Vamos... Espiritismo é alegria também, né? Com certeza. É isso aí. E vamos continuar com o nosso tema, que está muito interessante. E vamos pedir que o Flávio continue nos contando, falando desse tema tão interessante que é a reencarnação. E especialmente a reencarnação na Bíblia. Então, muitas das vezes as pessoas se questionam. Eu sou uma pessoa de bem, eu só faço bem a caridade e sofro tanto. Por quê? A resposta, né, se não for da reencarnação, fica difícil dizer o porquê. Mas nós vamos procurar em Jó, pesquisa, gente. Jó, no capítulo 11, versículos 5 e 6, também reclamava disso. Porque ele sofreu todas as suas adversidades e começou a reclamar. Então, o amigo dele, Zofar, repreende ele dizendo assim, para Jó: Oxalá que Deus falasse e abrisse os teus lábios contra ti, e te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia. Pelo que Deus exige de ti, menos do que merece a tua iniquidade. Ora, veja bem, Jó reclamando, e Zofar mostra para ele a vida passada dele. A sua iniquidade foi grande na vida passada. Então, Deus exige de você menos do que você deveria pagar nessa nova encarnação. Porque, na realidade, veja bem, a bondade divina. Cometemos erros, transgredimos as leis imutáveis criadas por Deus. No entanto, Deus, que é o amor, nos dá a oportunidade em quitar as nossas dívidas em confortáveis parcelas ao longo de muitas vidas. É isso, Flávio? Isso mesmo. E se nós observarmos ainda em Jó, né, nós vamos ver outra passagem muito interessante em que diz assim, Jó, capítulo 14, versículo 14. Quando o homem morre, vive sempre. Quer dizer, não morre nunca, né? Isso. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Olha que texto claro. Mais claro que isso, sinceramente, eu acho que não há necessidade de colocar nenhuma análise teológica para entender uma coisa que está muito clara. Então, e isso se chama de reencarnação. Já Allan Kardec nos fala na codificação, né, no livro dos Espíritos, que quando nós desencarnamos, passando algum tempo na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, para preparar uma nova reencarnação. É o que Jó fala aqui. Esperarei, porque a ela voltarei novamente, voltar à Terra. Dá um tempo na erraticidade. Tem um sheik árabe, lá por volta de 1200, que ele fala: vivi muitas vidas, mais de 5.000,
mas em todas elas nunca fui tão bom como sou agora. Pois é. Foi através dos erros que ele foi progredindo. Ou seja, a cada reencarnação nós vamos progredindo um pouquinho. Progredindo sempre. Nem que seja 5 milímetros. Nem que seja isso, mas progredimos. Então, na reencarnação anterior fui bem pior do que sou agora. Exatamente. E na próxima posso vir a ser um pouquinho melhor. Bem melhor. Então, né? Que sabedoria de Deus, sabedoria. Né? É como a gente vemos chamadas crianças, né, prodígios, né, que pegam um instrumento e toca sem nunca ter estudado, né? Criança de 5, 3 anos tocando instrumento. Por quê? Ela armazenou esse conhecimento nas vidas passadas e agora está lembrando do que ela sabe fazer. Muito bem. Flávio, e falando de crianças, vamos supor, uma pessoa, uma moça engravida, passaram-se uns 6, 7 meses, e perde a criança. O que aconteceu aí? Atuou a lei da ação e reação, reencarnação? O que houve aí? Aí há vários fatores, né, a serem estudados, né? Porque nós sabemos que nós temos nosso livre-arbítrio, né? O espírito ele pode desistir da reencarnação, né? Porque está na lei da ciência espírita, o Kardec nos mostrando. Pode haver também que o espírito necessita, para a formação de um novo corpo dele, que ele destruiu através de um suicídio, poder formar novamente o corpo perispiritual e leva esse tempo e desencarna, para na próxima encarnação já estar com um corpo mais perfeito. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui. Tem uma pergunta, deixa eu pegar aqui, é do Bruno Marinelli. Bruno Marinelli é quem faz a pergunta. A pergunta é para o Flávio. Eu gostaria de perguntar ao Flávio se as antipatias fortuitas podem ser devido a rusgas, caso brigas, dissensões do passado. É a pergunta do Bruno Marinelli. Obrigado por ter se comunicado com a gente, Bruno. Obrigado, Bruno. Então, Bruno, é exatamente isso. No passado, nós nos envolvemos em contendas um contra os outros. E muitas vezes a pessoa guarda aquela mágoa por muitos e muitos tempos. Ao reencarnar, traz em seu inconsciente profundo de espírito essas mágoas. Encontrando a pessoa, há aquela repulsão, a antipatia. Como também é o caso da simpatia, né? Que é o bom relacionamento em vidas passadas. Normalmente, assim, popularmente a gente fala, meu santo não vai com santo de fulano, fulana. Não tem nem santo nessa história. Não tem santo e é um erro, né? Porque somos nós mesmos, né? Eu, espírito. Ou seja, então quer dizer que eu encontro os meus desafetos do passado. E às vezes, esses desafetos do passado, Flávio, eles podem vir na nossa família? Normalmente vem no círculo familiar. E é para quê? Porque Jesus foi muito claro quando disse: não se deve perdoar apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Por quê? Porque precisamos perdoar um outro, precisamos eliminar esse passado delituoso para seguir em frente. Muito bem. Através do progredindo moral e espiritualmente, né? Então, de fato, a reencarnação é uma questão de justiça. Justiça. E quem guarda a mágoa é um futuro doente de câncer. Sabia? Exatamente. A ciência materialista, chamada materialista, já provou que a mágoa, o ódio, é um agente produtor do câncer. Então, aí que vem se encaixar as palavras de Jesus: reconciliai-vos com vossos inimigos enquanto estás a caminho. Exatamente isso. Enquanto você anda com ele, procure se desculpar, procure compreender um ou outro, procure se amar e se respeitar. Se não dá para se amar, pelo menos ter uma convivência sadia, uma convivência fraterna. Porque se nós nos dizemos cristãos, como é que nós vamos olhar um para o outro e ter a aversão? Esse não é o cristão.
Exatamente. Jesus disse: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ele não criou nenhuma religião. A religião que Jesus criou foi a religião do amor. Conhecereis os meus discípulos por muitos se amarem. Ele não falou religião A, B, C, nada disso. Isso é invenção nossa. Exatamente, né? Agora, Flávio, voltando à questão, como é que eu posso... O que acontece? Quem é que decide como eu vou nascer na próxima reencarnação? Então, normalmente somos nós mesmos, porque já temos conhecimento do nosso passado, conhecimento do que fizemos de errado e o que nós vamos precisar nesta próxima encarnação de lei de progresso. O que eu preciso? Bom, eu preciso vir sem pernas, eu preciso vir sem um braço, eu preciso vir sem uma mão, ou eu preciso vir mudo, surdo, cego. Eu vou escolher a minha melhor prova para a minha expiação. Flávio, você está falando de vir sem braços, ou sem perna, ou mudo, ou cego. O que ocasiona uma reencarnação de uma pessoa que é muda, que não tem a voz? Como é que pode acontecer? É porque na encarnação passada, nosso irmão, nossa irmã, usou da maledicência, né? Falando dos seus companheiros de jornada, né? Mostrando os defeitos de cada um. É a chamada fofoca, né? Fazer a fofoca. Exatamente. Falando claro o português, né? Ou seja, a mesma coisa se aplica para uma pessoa que vem cego de nascença. Cego de nascença, usou as vistas, né? Para delatar, para o sensualismo. É uma série de fatores que faz com que a consciência culpada venha então pedir para que traga a cegueira para não cometer mais esse erro. E como é que se explica, à luz da reencarnação, essa passagem do Novo Testamento, onde Jesus vai curar um cego e os apóstolos perguntam: quem que pecou? Os pais dele? Essa é interessante, você lembrou muito bem. A grande questão aí é você observar, não é a resposta de Jesus, mas é a pergunta: quem pecou? Os pais ou ele? Ele tinha nascido cego, não tinha tempo de pecar. Então a pergunta mostra que o judeu já acreditava na reencarnação. E o texto também mostra que, o que você me perguntou anteriormente, ele escolheu aquela provação para isso. E para justamente vir para mostrar ali a obra de Jesus. Tem uma passagem onde um tetraplégico, ele é descido pelo telhado na casa de Simão Pedro, né? Isso. E Jesus disse mais ou menos assim: teus pecados te foram perdoados. E os sacerdotes que estavam do lado de Jesus falou: quem é esse homem que blasfema e pode perdoar os pecados? Então, por que Jesus fala: teus pecados te foram perdoados? Porque esse homem estava, Natanael Ben Elias, se não me engano. Isso, Esse homem estava 30 anos tetraplégico, ele só mexia os olhos. E quando Jesus se refere a teus pecados te são perdoados, porque Jesus sabia, conhecia que os 30 anos foram um tempo necessário para a expiação dos pecados, né? Ou dos erros, das faltas cometidas por esse homem, né? Jesus era conhecedor profundo da ciência, né? Da ectoplasmia, das leis naturais, do magnetismo, né? Aonde a pessoa fala em milagre, Jesus mostrava as leis naturais, né? E Jesus conhecia ali. Aquele irmão já tinha resgatado todo o seu passado. Então quer dizer que, de forma alguma, Jesus veio transgredir as leis criadas imutáveis por Deus. Apenas ele tinha um conhecimento, né? Muito profundo da ciência divina, né? Então, os chamados milagres, é uma transgressão à lei, né? É mostrar, Deus errou, agora ele está consertando naquilo ali. Não. Leis naturais, lei de ação e reação, magnetismo. Quando nós estamos prontos, existe a cura. Quando não estamos, merecedor, não há cura.
Muito bem, gente. Esse tema daria para ficarmos no ar horas e mais horas. Mas não temos como nos estendermos muito. Mais uma pergunta, Flávio, enquanto já estão chegando o nosso tempinho de encerramento. Eu tinha aqui para te mostrar também. Vamos lá. Mais uma passagem de Jó. Porque Jó é rico em reencarnação. Aqueles que são estudantes da Bíblia, né? Vamos consultar? Jó, no capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Como pode ser isso? Você me explica? Aí você me pegou, Flávio. Então, vamos interpretar isso? Vamos interpretar? Quando a gente nasce como? De roupa? Com certeza que nasce nu, né? Então nu saí do ventre da minha mãe. Cheguei naquele momento, né? Nasci e tal. Não tô Quando eu desencarnar, e numa próxima reencarnação, eu vou voltar para o ventre da minha mãe como? Nu novamente. Muito bem. E ele diz aqui uma coisa muito interessante também, né? Jó, ele fala, olha, no capítulo 8, versículo 9: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porque os nossos dias sobre a terra são como sombras, o véu do esquecimento do nosso passado. Quer dizer, somos de ontem, não sabemos de nada. Alguém sabe do seu passado? Né? São raros quando é para estudo, né? Quando nós vemos os cientistas, Stevens, Brian fazendo essas pesquisas. Mas normalmente nós não sabemos o nosso passado, porque Deus nos dá o véu do esquecimento. Como diz Chico Xavier, é a anestesia de longa duração que Deus nos dá para a gente enfrentar as provas dessa nova encarnação sem sofrer as consequências do passado. Por isso que Jesus disse: antes de Abraão eu já era. Jesus mostra, porque quando Jesus fala, né, do conhecimento de Deus, o pessoal fala: mas Abraão, nosso pai, e Jesus diz: olha, antes de Abraão ser, eu já era. Antes de Abraão existir, eu já existia há muito tempo. Porque se nós levarmos em consideração o estudo da ciência, né, porque a gente não existe religião nenhuma que, se não acompanhar a ciência, a religião vai estagnar. O espiritismo, ela progride porque ela acompanha a ciência acompanha a evolução do espírito também. Então, a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos e Jesus já era Jesus, esse espírito maravilhoso. Era o Cristo de Deus. Era o Cristo, né? Mas, Flávio, então quer dizer que Jesus também passou pelas diversas encarnações? Jesus não no planeta Terra, né? Correto. A gente tem que deixar bem claro isso. Não vamos confundir. Jesus nasceu como todos os espíritos são criados, simples e sem conhecimento, em outros planetas. E em outros planetas ele foi evoluindo de tal maneira que chegou à condição de Cristo, que é uma irmandade chamada Cristos. Flávio, porque, veja bem, são séculos e mais séculos da religião secular, né? Onde nos colocam certos... Não, é assim, é dogma. E segundo se entende nas religiões mais antigas, é que Jesus é o Deus, né? Porque faz parte da Santíssima Trindade. É um erro, né? Porque Jesus, em João, em várias passagens de João, ele diz: eu vim fazer a obra do Pai. E Jesus, no momento do desencarne dele, ele diz assim: Pai, entrego meu espírito em tuas mãos. Então ele não poderia ser a mesma pessoa, né? Não podia né? ser a mesma pessoa, aí não tem dúvida nenhuma, né? Então ele diz. E Jesus ainda vai mais profundo ainda. Ele diz em João, no capítulo, se não me engano, capítulo 8, diz assim, ó: nunca ninguém jamais viu e ouviu Deus neste mundo.
Então, como é que se explica a aparição para Abraão de Deus na sarça ardente? Então, São Paulo fala... No Monte Horebe, né? Monte Horebe. São Paulo fala, os Espíritos de Deus falavam com Moisés, falava com Abraão. Então quer dizer que o Espírito de Javé, ou Jeová, seria o Espírito protetor da nação judaica, é isso? Protetor da nação judaica, dos judeus, exatamente. E pelos estudos mais profundos, né, nos mostra que Jeová quer dizer o nome Jesus. Era o Ismael de lá? Era o Ismael exatamente. de lá. Ismael aqui do Brasil. Exato. E Jeová era da nação judaica. Exatamente. Só que Moisés, em algumas passagens da codificação dele, né, da Torá, ele bota Deus como um Deus vingativo. Por isso que Jesus veio corrigir, veio trazer o Deus do amor. Não o Deus guerreiro, mas o Deus de compaixão, de misericórdia. Ou seja, Moisés nos coloca o Senhor dos Exércitos, né? E Jesus nos coloca como Senhor do amor, né? Deus do amor. Então, sendo filho de Deus, nesse texto que ele fala que ninguém jamais viu Deus e ouviu neste mundo, ele mesmo está dizendo, eu não sou Deus. Não tem, né? Não tem erro. Não tem erro. E tem várias passagens que ele fala, né, que ele não é Deus. Eu vim cumprir a obra do Pai. Foi meu Pai que me enviou. Tudo que eu faço é em nome do meu Pai. Pergunta. Em João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era de Deus, e o Verbo era Deus. E como é que ficaria? Então, Jesus veio trazer o verbo do amor, porque Deus manda carta viva à terra. Deus não escreve por imprensa. É uma arrogância muito grande nossa achar que Deus escreveu alguma coisa, precisou de imprensa para escrever. Não. O verbo estava com Deus e o verbo se fez carne, veio trazer o amor para todos nós. O conhecimento desse amor profundo, né, de Deus. Muito bem, gente. Chegamos ao final de nosso programa, Caminho da Luz. E o nosso diretor nos comunica que a partir do 1º de junho modificaremos... Eu comunico? É? Nós chegamos à conclusão, eu comunico. Tudo bem. Ora, eu comunico. Vê se pode. Muito bem. É porque o programa vai mudar de horário. Exatamente. Nós estaremos a partir do dia domingo 1º de junho, às 19 horas. Isso. Um horário de mais fácil acesso, porque quando normalmente as pessoas trabalham, chegam em cima da hora, às vezes não dá. E no domingo, com certeza, haverá mais possibilidade de vocês assistirem ao nosso programa. Até você. Até eu vou assistir o programa, você veja que bem. Então, a partir do dia 1º de junho de 2014, ciclo 21, planeta Terra, o terceiro planeta depois do Sol, estaremos aqui no programa A Caminho da Luz. E contamos com a assistência de todos vocês, tá ok? Vamos agora fazer a nossa prece. Senhor Jesus, queremos muito agradecer pela oportunidade de estarmos aqui divulgando essa bendita doutrina. Que a luz do teu amor nos envolva a todos os telespectadores que participaram do programa conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Fique conosco, hoje, agora e sempre. E queremos muito agradecer a presença de nosso companheiro Flávio. E esperamos poder contar mais vezes com sua querida presença entre nós. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Agradecemos. So